Deixa eu ver se está passando. Bom, pessoal, então é um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que chegue o restante do pessoal aí que foi comer, né? É, A gente vai falar hoje aqui de Large Language Models, né? A sigla para LLMs. Muito provavelmente vocês já ouviram falar disso, né? E hoje a ideia é que a gente consiga. Pode entrar, bora. A gente consiga desmistificar um pouquinho do que muita gente fala hoje em cima desse termo, né? Existe muita gente, inclusive, acha que tem um hype em cima de IA generativa, de LLMs. A gente vai tentar desmistificar um pouquinho isso. E hoje a aula vai ser até um pouco mais teórica, tá? Isso é uma aula mais expositiva. Vocês não vão usar a máquina de vocês. Amanhã a gente vai fazer a aula prática, que é a segunda parte do curso, né? Que é o que está aqui, agentes de IA com o N8N, tá bom? Então, começar me apresentando. Eu, assim como vocês, eu sou engenheiro químico, né? Eu sou 016 aqui da FEC. Mas ao longo da minha trajetória profissional, a área de computação, de modelagem matemática, que é o que a gente vai falar hoje, me conquistou e eu acabei indo para essa área, tá? Então, ao longo da minha trajetória profissional, eu já trabalhei aqui em diversos setores, né? Sempre com a pegada de business transformation, que a gente chama, né? Que é entrar de fato na empresa e provocar transformação no negócio a partir de dados, a partir de ciência de dados que a gente chama, tá? Então, meu papel sempre foi consultivo, trabalhando bem no alto nível mais estratégico para definir todo o pilar de dados dessas empresas, tá? Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar no setor bancário, né? No Itaú, por exemplo, eu fiz um projeto de Natural Language Processing para analisar contratos jurídicos numa época que a gente nem ainda falava de LLM de IA generativa, né? Então foi um projeto bem transformador. Setor de pagamentos, então eu fiz vários projetos na Cielo, que é a empresa de maquininha de cartão, né? Também com o objetivo ali de aplicar processamento de linguagem natural a avaliações dos produtos da Cielo, né, para tomada de decisão. Papel e celulose, então eu já fiz projetos na Klabin. Esses projetos eles tinham mais um viés de pesquisa operacional, né, que é otimização, simulação. Também ali, por exemplo, para dimensionar a quantidade de recursos dentro de uma nova fábrica, né, que eles estavam montando. Mineração, esse aqui, sem dúvida, eu acho que foi o projeto mais difícil que eu já participei, que foi uma mineradora de cobre, a maior mineradora de cobre do mundo, que é a BHP, foi um projeto internacional, né? Então, teve a dificuldade do idioma, né, que era espanhol, e para quem já teve no Chile ou não, né, é o sotaque mais difícil, na minha visão, do espanhol. Eles falam muito rápido, é difícil de entender, e eu na época, poxa, tinha estudado espanhol pelo Duolingo, né? Então foi bem desafiador. E era um projeto também técnico voltado à construção de um gêmeo digital da operação de produção ali do cobre, tá? No começo da minha carreira também trabalhei no setor farmacêutico, petroquímico, né? Foi bem no início ali na época de estágio, também muito com foco ali de melhoria contínua e também com a parte de Six Sigma, controle estatístico de processo, tá? E como eu avisei para alguns de vocês, nem todo mundo estava aqui na sala, hoje o conteúdo, hoje e amanhã, né, o conteúdo do nosso workshop, ele vai ser gravado, se tudo der certo, né, vamos torcer para que sim, e vai ser disponibilizado no meu canal, que é o Educa Prática, tá? No meu canal no YouTube. Então vocês vão poder consultar esse material gravado depois, caso, né, eu tenha falado alguma coisa rápido demais, vocês acabaram não absorvendo muito bem, vocês vão poder revisitar a gravação para poder consumir esse material. Beleza? E hoje, aí, será que eu consigo dar play por aqui? Você conseguir aqui, aí, boa. Aí, hoje, assim, antes de dar play, só volta aqui. Antes de dar play, essa daqui é a aplicação que a gente vai desenvolver no nosso workshop, tá? Acho que a letra está um pouco pequena, mas basicamente é um agente de IA conectado, obrigado, conectado ao Telegram, tá? Em que a gente vai desenvolver essa aplicação, que ele é um agente para fazer o pré-dimensionamento de segurança de processo de uma operação, tá? Então ele vai consultar diversas fontes de dados que a gente vai ver durante a execução ali da parte prática do nosso encontro, tá? E ele pode dar um play, por favor? Ah, boa. Deixa eu ver se eu consigo. Aí. E aqui, qual que é a ideia, pessoal? Será que sobe essa barra aqui? Aí. A gente vai passar um elemento químico para ele, temperatura de operação,
pressão da operação, ele vai consultar as fontes de dados que a gente vai conectar nele, e ele vai trazer um relatório técnico de pré-dimensionamento de equipamento, né? Então, ao invés do engenheiro de processo precisar consultar isso em diversas fontes espalhadas na internet, enfim, ele vai fazer essa consulta automaticamente para a gente e vai responder de forma resumida aqui para o engenheiro, tá? Então, essa daqui é a aplicação que a gente vai desenvolver na aula de amanhã, tá bom? Deixa eu ver se eu passo aqui. Bom, e aqui, pessoal, eu vou deixar uns 30 segundinhos para vocês, para a gente escanear o QR Code do GitHub, tá? Que é o repositório contendo todo o material do curso. Então, tanto os slides que eu vou estar passando com vocês, quanto também o arquivo ali do agente de IA que a gente vai desenvolver amanhã, tá? Depois, se eu não me engano, acho que vocês estão num grupo do WhatsApp, tá? A gente pode mandar esse link ali para vocês também, mas recomendo que vocês escaneiem, deixem esse link salvo, para na aula de amanhã vocês conseguirem aproveitar melhor o nosso encontro, tá? E do lado direito ali, tem o QR Code do Educa Prática, depois para vocês poderem acessar o material gravado do workshop, tá? Beleza? Vou dar sequência aqui, tá? Lembrando que depois o link vocês vão ter acesso, se vocês não conseguirem escanear agora, vocês conseguem ter acesso depois. Para quem nunca usou o GitHub, tá, pessoal? Esse aqui é o nosso repositório do workshop. Para quem nunca usou, vocês podem vir até a abinha aqui Code, tá? E depois aqui fazer o download de todos esses arquivos aqui no formato zip, tá? E aí, fazendo o download dessa pasta aqui em zip, vocês podem dar um zip na máquina de vocês para poder acessar todos os arquivos do nosso curso, tá? Para quem já está mais acostumado, já mexeu com o GitHub, dá para fazer um git clone em cima desse repositório aqui também, tá? Bom, qual que é o objetivo do nosso curso, tá, pessoal? Hoje, como eu disse para vocês, vocês não vão pegar no computador, a gente não vai ter uma aula prática, por assim dizer. Por quê? Meu objetivo com vocês é que a gente passe por 4 tópicos aqui, que vão dar toda a parte de fundamentação técnica para que a gente entenda o que está debaixo do capô dos LLMs e dos agentes de IA, tá? Apertar botão hoje em dia acho que isso nunca foi uma habilidade muito valorizada, né? Mas hoje em dia, com a inteligência artificial no patamar que ela está, quase todo mundo consegue desenvolver uma aplicação, tá? Mas poucos conseguem, de fato, escolher onde aquela aplicação de fato gera valor, tá? Que é o objetivo um pouco do que a gente vai falar aqui no nosso encontro, tá? Então, hoje a gente vai falar do hype da IA, tá? O que de fato é IA, esse é um ponto legal, né? Porque a gente tem muitas visões diferentes do que de fato é inteligência artificial. A gente vai definir a generativa, e depois a gente vai aprender aqui como que a gente pode controlar a resposta dos modelos de IA generativa de texto, né? Os LLM, através de prompt e de ajustes de parâmetros de inferência, sobretudo aqui da temperatura, tá? E por fim, se tudo der certo e der tempo, a gente vai falar aqui, vai definir o que são agentes de IA, e depois eu vou mostrar para vocês, apresentar aqui o N8N, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para construir os nossos agentes de IA, tá bom? Começando aqui, pessoal, a primeira parte do nosso encontro, eu trouxe para vocês aqui algumas notícias que até estão pela data aqui, acho que até tem uma data que não vou conseguir ver, são notícias de 2025, começo de 2026, mas que o objetivo é mostrar para vocês que hoje existe, do ponto de vista de notícias mesmo, né, como eu posso dizer, né, uma grande expectativa em termos do impacto que a IA, e aí, sobretudo, a IA generativa pode gerar, né? Então, a primeira notícia diz que a IA pode impactar 40% dos empregos em todo o mundo, né? Essa aqui é bem legal, eu gosto dela, é de 2025 ou 2024, é até mais antiga. E aí, um ex-Google aqui, acho que era CEO, alguma coisa assim, ele fala: estamos criando um Deus. É interessante que essa notícia foi publicada em 2024 e até agora a gente não teve acesso a esse Deus, tá? Microsoft está substituindo jornalistas do MSN por IA, né?
Mark Zuckerberg, que é o criador ali um dos criadores do Facebook, né, prevê o fim dos programadores humanos na Meta e anuncia que a IA fará todo o trabalho até 2025. Olha que legal, né? Até 2025 a gente está, salvo engano, em 2026, né? Então, assim, pessoal, qual que é o ponto, né? Se vocês pesquisarem hoje mesmo, vocês vão ver notícias muito parecidas com essa, tá? E aí eu até trouxe um ponto que é o seguinte, né? Que a gente chama de lei de Amara, tá? Formulado ali por um cientista que foi o Robert Amara. O que consiste a lei de Amara, tá? A gente tende, no curto prazo, superestimar o efeito de uma tecnologia ou de uma aplicação. Ou seja, eu superestimo aquilo que de fato ela é no curto prazo. E no longo prazo, eu faço o contrário, eu tendo a subestimar o efeito de longo prazo de uma tecnologia, tá? Isso aqui é o que a gente chama de lei de Amara. Então, é muito do que a gente vive hoje no que diz respeito à IA, né, de maneira geral. Hoje a gente vê várias notícias de mercado, do ponto de vista aqui técnico, né? Vocês podem até perceber que são notícias que as pessoas que desenvolvem essas notícias, elas não têm muito conhecimento técnico, e aí tendem ali a subestimar o que de fato a IA pode trazer como retorno financeiro, benefício para as organizações e para o dia a dia das pessoas, tá? E aí eu até trouxe aqui esse gráfico que precisa ser atualizado, né? Mas ele é um panorama muito parecido com o que a gente tem hoje, que é o Hype Cycle da IA generativa, tá? Que é desenvolvido pela Gartner. Então, aqui eles plotam como se fosse um gráfico da lei de Amara, né? Em que eu tenho fases de adoção da tecnologia. Então, por exemplo, eu tenho o pico de expectativas inflacionadas aqui, né? Eu tenho um vale de desilusão, um pico de engajamento, né? Uma alavanca de engajamento e um platô de eficiência, tá? Quando a tecnologia, no eixo X seria o tempo, né? Toda tecnologia, ela começa, vai para um pico de expectativas inflacionadas, tá? Depois ela passa por um vale de desilusão até atingir o platô de produtividade, segundo esse modelinho aqui da Gartner, né? Que é o Hype Cycle, tá? E a gente vê que tem algumas coisas aqui, por exemplo, aqui ficou bem pequeno, né, o texto, vocês não vão conseguir ver por conta aqui do projetor, tá? Mas a gente tem alguns termos aqui, por exemplo, né, modelos de IA generativo, que eles estão aqui indo para o pico de expectativas inflacionadas, né? Super expectativas aqui, a gente superestimando, né, o efeito daquela tecnologia, ao passo que, por exemplo, outros termos aqui, outras ferramentas tecnológicas, elas estão já num passo mais de desilusão, indo para um pico de engajamento de novo, tá? Então, isso acontece com tudo que a gente tem no nosso dia a dia, tá, pessoal? Inclusive com os modelos de linguagem, que são aí a força motriz dos agentes de IA e de todo o hype que a gente tem hoje em cima da IA de maneira geral, tá? Por outro lado, a gente é bombardeado por essas notícias, porém, por outro lado, a busca por profissionais ela é também muito positiva, né? Então, isso até explica essa expectativa inflacionada que eu comentei com vocês, né? Eu até trouxe um dado aqui, ó, profissionais em cargos expostos à IA, que aprendem a dominar essas ferramentas, têm crescimento salarial 42% maior do que a média, tá? Mais de 70% das competências exigidas hoje se concentram no gerenciamento e orquestração de ecossistemas com IA, que é justamente o tema do nosso workshop, tá? Eu fiz até uma pesquisa aqui bem simples no LinkedIn, ó, IA generativa. Perdão, tá, pessoal? Acho que o texto ficou bem. Ele acabou perdendo resolução, tá? Mas eu fiz a pesquisa de IA generativa na região de Campinas, tá? Grande Campinas. Apareceu, se eu não me engano, aqui mais de 100 resultados com vagas de empregos aqui relacionados à IA generativa, tá? Então a gente tem vários exemplos, ó, gerente sênior de IA generativa, liderar a entrega e evolução de produtos de IA, né, uma das skills requeridas, especialista em excelência operacional, que já é um cargo, por assim dizer, mais default de um engenheiro de processos também, né? E aqui tem, ó, integração e automação com IA, é uma das habilidades requeridas por esse profissional, tá? Então, de um lado, a gente tem um hype, claro, né, em cima da IA como um todo, mas se a gente souber aproveitar isso de uma maneira positiva, inteligente, também é uma lacuna de oportunidade, tá? E eu posso falar para vocês porque hoje
eu sinto isso na pele, tá? É muito difícil a gente achar profissionais no mercado que dominam as ferramentas de IA de uma maneira mais profunda e é, não simplesmente sabem aplicar uma ferramenta ali, né? Dominam o por trás daquele processo, tá? Bom, então a gente passou um pouquinho por essa introdução do hype da IA e agora a gente vai definir o que de fato é inteligência artificial, tá? E o que é IA generativa. Então, eu até comentei com vocês, né? Muitas pessoas, quando a gente fala de IA, elas pensam lá no Skynet, né? Que é o Exterminador do Futuro, lá do Schwarzenegger, né? Que é a inteligência artificial que vai tomar conta do mundo, dominar o universo, né? Para quem já assistiu esse filme, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Mas, pessoal, quando a gente fala de IA, por isso que eu até comentei com vocês, né? Dentro da engenharia química, a gente tem muito acesso a isso que eu vou explicar aqui, né? Quando a gente fala de IA, o modelo de IA, o que ele realmente é, tá? Ele é álgebra linear, que é a matéria que ninguém gosta e todo mundo bomba, né? E pesquisa operacional, que é otimização, tá? Na engenharia química, a gente tem acesso às duas áreas do conhecimento, né? Álgebra linear, se eu não me engano, eu não sei como é que está hoje, né? Mas da minha época era uma disciplina que a gente tinha no primeiro, segundo semestre do curso, tá? Era uma bosta. Eu fui aprender depois só quando eu fui aplicar modelo na prática, né? E pesquisa operacional, que é a parte de otimização, a gente acaba vendo, salvo engano, de novo, acho que mudou um pouco aí para vocês, mas a gente acaba vendo isso mais para o final do curso na disciplina de otimização e simulação. Acho que vocês têm isso ainda, né? Então, basicamente, a IA é isso, pessoal. É álgebra linear, operações matriciais com pesquisa operacional, que é otimização, tá? Vocês, por exemplo, quando vão construir uma regressão linear, né, traçar uma reta, vocês usam exatamente isso, né? Que é a álgebra linear por trás para fazer as operações matriciais e a otimização para minimizar o erro daquela curva que vocês estão traçando, tá? E dentro do campo de inteligência artificial, pessoal, a gente pode dividir os modelos em dois tipos, tá? Os modelos discriminativos, que vocês já tiveram acesso em algum momento aqui da graduação, são modelos que, como o nome já diz, eles discriminam algo, né? Então, por exemplo, o modelo de regressão é um modelo discriminativo, tá? Modelo de regressão linear, uma reta. Mas eu também posso ter modelos que fazem a classificação de uma imagem, né? Então, dada a entrada de um cachorro aqui, de um pug, eu desenvolvo um modelo que pode ser uma rede neural, pode ser um modelo de classificação logística, né? Regressão logística, e esse modelo vai me dar uma saída que discrimina essa entrada aqui, tá? Então, por exemplo, aqui ele fala que essa imagem ela tem 0,05% por cento ali de chance de ser gato, né? Porco é 18,5%. Cachorro aqui é 81%, né? Então, ela faz uma discriminação em cima dessa imagem com o objetivo de executar uma classificação, tá bem? O outro mundo aqui dos modelos de IA, pessoal, são os modelos que a gente chama de generativos, tá? Os nomes são autoexplicativos, né? Mas os modelos generativos, eles geram coisas, tá? Então, eu posso ter modelos generativos que recebem uma entrada textual, que a gente chama de prompt, né? Essa entrada é o prompt, e geram imagens, geram vídeos, tá? Como também, que é o nosso objeto de estudo no nosso workshop, a gente tem modelos que vão receber um prompt textual, uma entrada de texto, vão passar aqui para um modelo que eu vou mostrar para vocês como é que funciona, que é o decoder do Transformers, e ele vai fazer o quê, pessoal? Ele vai gerar mais texto, tá? Então, todos os modelos GPT, Claude, todos os modelos que vocês já utilizaram de IA generativa, de geração de texto, eles são modelos generativos, cujo funcionamento macro é dado texto, gera mais texto, tá? E aí, esse que é o grande ponto aqui do nosso encontro, pessoal. De onde vem isso, né? Porque hoje é interessante, né? Porque com o GPT, quase todo mundo usa e teve acesso à tecnologia, né? Inclusive, minha mãe acessa, usa o chat GPT, cara. Minha mãe tem 30 anos a mais que eu, né? É, só que por trás dessa ferramenta, a gente tem um apanhado técnico muito grande, tá? E tudo isso, né, toda essa arquitetura técnica por trás desses modelos generativos,
está aqui no paper chamado Attention is All You Need, tá? Que foi um paper aqui elaborado por pesquisadores do Google, né? Como vocês conseguem ver aqui, tá? E que foi publicado em meados de 2017. Então, assim, se vocês fizerem uma conta, de 2017 até mais ou menos 2023, que foi o lançamento para público do GPT, a gente tem aí 6 anos em que a ciência ficou utilizando essa arquitetura do Transformers, adaptando ela para determinados casos de uso, tá? E o GPT, e todos os modelos de IA generativa que vocês acessam, eles utilizam da arquitetura que foi postulada dentro desse artigo Attention is All You Need, tá? Na minha visão, o Attention is All You Need, né, que apresentou a arquitetura Transformers, foi a última grande revolução do campo de processamento de linguagem natural. Tá? Tudo que veio depois é subproduto do que foi apresentado nesse artigo, tá? Adaptações, melhorias, tá? Da arquitetura que foi apresentada nesse artigo, tá? Que é essa arquitetura aqui, ó, que a gente vai ver. A gente não vai entrar no detalhe dessa arquitetura, mas a gente vai ver, tá? Que é o Transformer, tá? Não é o Optimus Prime, né, do filme, mas sim um modelo que a gente chama de sequence to sequence, tá? Então, o Transformers, ele é uma arquitetura, uma rede neural, tá? Então, a gente chama isso de Deep Learning, né? Uma rede neural profunda, baseada no mecanismo de atenção, tá? Por que sequence to sequence, tá, pessoal? A arquitetura inicial do Transformers, ela tinha o objetivo de, dado uma sequência, gerar outra sequência, tá? Então, para isso, eles desenvolveram uma arquitetura composta por encoder e decoder, tá? Por isso que a gente chama de um modelo sequence to sequence, tá? E basicamente, pessoal, a arquitetura original do Transformers, ela era utilizada para tradução. Foi a primeira grande aplicação do Transformers, tá? Então, por isso que eu até trouxe o exemplo, né? Dado uma sentença aqui em francês, essa arquitetura produz uma sentença que faça sentido e que é o resultado da tradução para o inglês dessa sentença de entrada, tá? Por isso que a gente chama de modelo sequence to sequence. Porém, se a gente abrir um pouco a arquitetura do Transformers, a gente vai ver aqui que ele tem dois componentes, como eu disse para vocês, né? O encoder e o decoder, tá? O encoder aqui, pessoal, ele tem o objetivo de codificar esse texto de entrada. Então, a saída do encoder, ela não é texto, tá? Esse é um grande ponto. A saída do encoder, ela é o que a gente chama de uma representação matemática, uma representação vetorial do texto, tá? Vocês vão ver depois que eu vou mostrar para vocês que a galera começou a pegar aqui o encoder e falar, poxa, e se a gente usar só o encoder para algumas aplicações? Aí surgiu o modelo BERT. E aí o decoder, qual que é a grande sacada do decoder? Ele vai pegar uma sentença que foi codificada, ele vai também aprender a codificar essa sentença usando o mecanismo de atenção, tá? E aí vai decodificar essa sentença e produzir mais texto. Ou seja, só o decoder, ele pega um texto vetorizado e representa isso em outro texto, gera mais texto a partir dessa entrada, tá? E aí, o ponto que eu comentei com vocês, que é bacana, é que os pesquisadores começaram também a se perguntar, poxa, e se a gente usar só o decoder para algumas aplicações, o que acontece? Se a gente adaptar só o decoder para uma aplicação, o que a gente tem, tá? Em resumo, pessoal, a gente vai pular um pouco dessa parte mais densa aqui da arquitetura do Transformers, e eu quero que vocês saiam daqui com dois conceitos bem claros, tá? Toda vez que vocês ouvirem no Transformers, né, nessa arquitetura Transformers, vocês vão lembrar que é uma arquitetura originalmente sequence to sequence, né, que é dada uma sentença, produz uma outra sentença, e é um modelo composto por uma parte que é o encoder, que gera codificações matemáticas do nosso texto de entrada, e o decoder, que é o responsável ali por gerar texto a partir de texto, tá? Como eu comentei com vocês, ao longo desses 6 anos, aí, né, de 2017 até mais ou menos 2023, os pesquisadores foram fazendo adaptações da arquitetura original do Transformers, que é aquele artigo lá, Attention is All You Need, tá? O que eles fizeram, né? O encoder, né? Eles pegaram só o encoder de Transformers, aplicaram ali para alguns casos de uso de classificação de texto, né? Então, fazer classificação de sentimento de texto, categorizar o texto num rótulo, né? Pô, esse texto aqui é do tema política, esse outro é de esporte. Então, eles pegaram só o encoder e aplicaram para esse tipo de caso de uso.
E aí a gente teve aqui a origem dos modelos, são estado da arte, tá? Que são os modelos BERT. É, hoje, atualmente, eu faço um projeto na Secretaria da Fazenda, né, na Bahia, e a gente desenvolveu um modelo, a gente aplicou o modelo BERT, né, treinou esse modelo para o caso de uso ali da Secretaria da Fazenda, e é um modelo baseado no encoder Transformers que a gente conseguiu ter precisões altas, recall alto aqui, para identificar, classificar itens de nota fiscal, tá? Com o objetivo, por exemplo, de aumentar a arrecadação do Estado, tá? É, e aí, né, várias outras aplicações surgiram com a arquitetura completa, né, com encoder-decoder, por exemplo, os tradutores, tá? Eu acho que vocês, por serem mais novos, vocês não pegaram a época de início dos tradutores, mas era assim uma porcaria, era muito ruim. A partir de 2017, o salto de qualidade dos tradutores, tradutor do Google, né, o DeepL, os tradutores de mercado, eles tiveram um boom em qualidade muito grande, porque eles passaram a usar uma arquitetura, antes eles usavam uma arquitetura que a gente chama de LSTM, né, redes neurais recorrentes, e agora eles passaram a utilizar, agora eles usam, né, a arquitetura do Transformers, que é o encoder-decoder, tá? Então, por isso que hoje a gente tem tradutores muito bons, tá? E o grande ponto, né, pessoal, que vocês devem estar se perguntando, mas, poxa, e o decoder? O que acontece quando a gente usa somente o decoder? Aí a gente tem origem ao que a gente chama de modelos GPT, tá? Ou o que a gente chama hoje de LLMs, né, os Large Language Models. O GPT aqui, pessoal, vem de Generative, ou seja, um modelo do tipo generativo, pré-treinado, né? Baseado no quê, pessoal? Baseado no decoder do Transformer, tá? Por isso que é GPT, tá? Essa é a origem aqui do termo. Então, o GPT, o chat GPT que vocês usam e todos os modelos de linguagem generativa, eles são, na verdade, uma adaptação do Transformer. É o decoder do Transformers rodando ali em tempo real, tá? Bom, e o decoder, pessoal, como eu já falei para vocês, né? Sendo bem repetitivo aqui, mas uma licença didática, ele é um modelo que, dado um contexto inicial, que a gente chama de prompt, isso, né? Essa instrução aqui, ele vai processar em modelos large, ou seja, modelos gigantescos, com muitos parâmetros, muitas camadas, tá? Por isso que hoje se discute muito na capacidade computacional que é requerida para processar esses modelos, tá? Que são modelos que têm trilhões de parâmetros, né? E para processar cada prompt aqui que a gente dá, é muita energia e muita capacidade computacional que é requerida, tá? E são modelos, pessoal, que ele vai pegar esse prompt inicial, baseado nesse prompt inicial, ele vai fazer o quê? Gerar o próximo token, que a gente chama, né? Ou, para fins didáticos, toda vez que eu falar token, vocês imaginam que é uma palavra, tá? Então, ele vai prever uma palavra, prever outra, prever outra, prever outra, até que ele preveja todas as palavras que completem, por isso que a gente chama de completion, né? Todas as palavras que completem a sentença de entrada, tá? No final das contas, não é mágica, pessoal. É o que eu disse para vocês. É a álgebra linear. Antes disso também, né, teve a pesquisa operacional ali usada para treinar o modelo, mas essa inferência que a gente chama aqui, né, que o modelo gera, na verdade, é cálculo matricial, tá? Aqui uma animaçãozinha, né, que mostra exatamente o que eu falei, tá? Então, dado uma sentença, a gente tem um modelo ali. Na época da animação era o GPT-3, né, que foi o primeiro modelo disponibilizado para público, tá? Então, dado a sentença, ele vai produzir mais texto, né? Bom, mas como que isso é treinado, tá, pessoal? Isso aqui é um segredo de engenharia, tá? É... Ao longo do caminho desses últimos 2 anos, as empresas foram, inclusive, adaptando a forma de treinamento desses modelos, tá? Mas, para vocês terem uma ideia, é... uma das técnicas aplicadas para o treinamento desses modelos é passar uma lista, aqui eu coloquei 3, né? Ó. Então, passar uma lista de N exemplos, esse N tende a bilhões, trilhões de exemplos, tá? É muito texto, muito exemplo. E cada lista, pessoal, é composta por um prompt, ou seja, por uma entrada, né? Por uma sentença de entrada. E esse modelo ele vai aprender a gerar a próxima palavra que complete essa sentença, né? Então, no final das contas,
É como se fosse uma regressão, né? Muito mais complexa que isso, mas como se fosse uma regressão. Então, o modelo ele vai ajustar todos os parâmetros internos, que aí vocês podem assumir que, por exemplo, é o coeficiente angular e o coeficiente linear daquela reta, né? Não é uma reta, tá? Mas ele vai aprender a ajustar, ele, na verdade, vai ajustar esses parâmetros computacionais que compõem o modelo para acertar o máximo possível o token que completa aquela sequência de exemplo que eu estou passando para ele, tá? No final das contas, pessoal, pensa que o modelo ele só vai funcionar muito bem se ele tiver duas coisas. A primeira delas é uma quantidade muito grande de parâmetros, e aí quando eu falo parâmetros é bias e viés, é que a gente chama, né, que são os parâmetros da rede neural, tá? E muitos exemplos, mas muitos exemplos mesmo, tá? Então, como eu comentei com vocês, nesse exemplo eu estou falando de 3 frases de exemplo, mas no final das contas o que a gente chama de corpus, né, que é a base de dados de treinamento desses modelos, ela é composta por bilhões e trilhões de exemplos, tá? Então pensa assim, né? Por que esses modelos são tão bons para gerar texto, pessoal? Eu acho que uma analogia interessante para a gente pensar imagine que vocês conseguissem decorar todos os livros do mundo. Prever a próxima palavra uma a uma, depois pensem nisso, né? Seria praticamente uma consequência, né? Porque você já leu todos os livros, você sabe todos os exemplos de todos os idiomas. Então, prever um token, prever uma próxima palavra, que é o que o GPT faz, os modelos LLMs fazem, é basicamente uma consequência dessa exposição muito alta a bases de dados gigantescas, tá? No final das contas, pessoal, esse aqui que é um ponto bem importante para que a gente vai discutir agora, tá? O modelo, ele vai, para a gente, ele vai fazer o quê, né? Ele vai gerar palavra a palavra até que toda a geração seja concluída, tá? Então, aquele texto que vocês recebem no GPT, ele foi gerado uma palavra a uma, tá? Mais por debaixo dos panos, os LLMs, eles, durante o treinamento, eles aprendem o que a gente chama aqui a criar distribuições de probabilidade das palavras, tá? Então, dado o contexto, vocês vão ver aqui no próximo slide, que o GPT ele vai calcular a probabilidade, dada essa entrada aqui, né? A probabilidade do próximo token, ou seja, da próxima palavra ser, não dá para ver essa merda aqui, né? Mas do próximo token ser o A, né? Então, é basicamente isso que a gente chama de distribuição de probabilidades das palavras. Acho que aqui esse slide está numa resolução bacana e dá para vocês verem. Então, eu acho que aqui a gente vai conseguir perceber como que isso de geração de curvas de probabilidade funciona na prática, tá? Então, imagine que o prompt aqui que você deu para o modelo é eu gosto de cálculo, que é uma puta mentira, né? Mas só para exemplo aqui, eu gosto de cálculo. O que o modelo GPT ou os outros modelos vão fazer, pessoal? A primeira etapa é tokenizar esse texto, tá? Por isso que eu sempre falo de token aqui, porque no final, modelos de NLP, modelos de IA generativos, LLMs, eles consomem e eles olham para tokens e não para palavras como a gente, tá? Mas, para vocês entenderem aqui, ter uma ideia de proporção, 100 tokens equivalem a mais ou menos 75 palavras, tá? Mais ou menos essa proporção aqui. Então, pode ser, nesse exemplo aqui, o meu tokenizador, ele quebrou palavra por palavra da minha sentença original. Então, por exemplo, o eu virou um token, o gosto virou um token, o D virou um token e o cálculo virou um token, tá? Mas não necessariamente isso acontece, tá? Então, às vezes o tokenizador ele vai quebrar cálculo em K mais cal mais culo, por exemplo, né? Ele pode fazer isso, tá? E o legal, pessoal, é que apareceu um token novo nessa sentença que antes não tinha no prompt original, que é o token de pedido de socorro, né? Que é o SOS. Esse token significa Start of Sequence, tá? É um token especial que é colocado na arquitetura do modelo, de maneira geral, para que o modelo, quando receber essa série de tokens, ele vai falar, opa, esse token aqui é o de Start of Sequence. Está na hora de eu começar a gerar texto, está na hora de eu começar a gerar token, tá? Se não tivesse esse token especial aqui, o SOS, o modelo jamais geraria uma resposta para o usuário, tá? Então, isso aqui é um segredo de engenharia, tá? Então, basicamente, essa sequência de tokens alimenta o GPT, o Claude, o Gemini, qualquer modelo LLM que vocês estejam utilizando. E a primeira coisa que ele vai fazer, pessoal, é gerar o próximo token. Nesse caso, vai ser o legal, tá? Como que ele faz isso? Então, percebam que a sentença de entrada nessa primeira interação
é essa daqui, tá? Que eu apresentei para vocês. Então, o primeiro passo do nosso modelo é gerar uma curva de distribuição de probabilidade de cada palavra que pertence ao vocabulário daquele modelo, tá? Então, é difícil até de imaginar isso, mas pensa nessa matriz, nessa tabela que eu estou mostrando para vocês, com uma matriz gigantescas, às vezes de 60, 100 mil tokens, que é o que são os tokens que compõem o vocabulário, né? Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, um token que compõe o vocabulário do modelo é o legal, o outro é o ok, o outro é exclamação, e assim por diante. A dimensão, como eu disse para vocês, né, o número de colunas dessa tabela aqui vai ser o tamanho do vocabulário do modelo, tá? Então, modelos mais pesados vão ter um vocabulário muito grande, modelos mais leves vão ter vocabulários menores, é, tá? E aí, na primeira geração de texto, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai calcular para cada token que pertence ao vocabulário dele, qual que é a probabilidade daquele token ser o próximo dessa sequência de entrada aqui. Eu gosto de cálculo SOS, tá? Então, o que ele vai fazer? Nesse exemplo, ele previu que o token legal ele tem 62%, mais ou menos, de chance de ser o próximo token, tá? E aí, por exemplo, o token show aqui, ele tem 6% de chance, tá? E qual que é o ponto, pessoal? Aí a gente aplica uma técnica, né, que compõe aqui a engenharia desse modelo, que é uma forma de selecionar o próximo token a partir dessas probabilidades. Então tem uma forma aqui grid que a gente chama, né, que é uma forma mais burra, que é sempre pegar o token de maior probabilidade, tá? Na prática, essa forma grid aqui de seleção ela nunca é aplicada, tá, nesses modelos grandes, mas para fins didáticos, imagine que para gerar o próximo token, esse modelo sempre vai pegar o token de maior probabilidade. Então, nessa interação aqui vai ser o legal. Depois, o legal, pessoal, ele passa a alimentar a entrada do modelo, tá? Então, agora a minha sentença de entrada vai ser: eu gosto de cálculo SOS e legal, tá? Aí ele recalcula as probabilidades para cada um dos tokens do vocabulário dele. E agora, o ponto de exclamação, ele tem 62%. Na primeira interação, o token de exclamação tinha menos de 1%, né? E assim por diante. Então, ele vai fazendo isso até, pessoal, que ele preveja esse outro token especial, que é o EOS, tá? End of Sequence, que a gente chama. Então, é um token especial que ele vai falar para o modelo, ó, chega, não precisa mais gerar texto, tá? Então, nesse nosso exemplo aqui, o que o modelo fez? Ele foi iterando um token a um, né, uma palavra a um, até prever o token de end of sequence com maior probabilidade. Beleza? Aí, significa o quê? Acabou a geração de texto. E para vocês, né, vocês que consomem, por exemplo, o GPT via chat, significa que toda a resposta do modelo ela foi finalizada. Vocês na interface ali web, vocês não veem que o token end of sequence foi gerado, tá? Porque não tem valor para o usuário e é uma questão mais de engenharia do que de usabilidade, tá? Alguma pergunta, pessoal, de tudo que a gente falou aqui? Queria a participação de vocês para a gente. Enfim, é bastante conteúdo, acho que é legal vocês participarem um pouco aí para perguntar alguma coisa, tá? Além do vocabulário, determinando um melhor que o outro entendeu? Ou se vai ter vocabulário maior, tem que é gratuito, ou que esteja vocabulário maior, gratuito. Uhum, boa. Então, assim, a pergunta que a gente recebeu, só para registrar no vídeo, tá? É se o vocabulário não interfere na qualidade da resposta do modelo, tá? Então, assim, o vocabulário aqui, na verdade, vai ser uma consequência da quantidade de exemplos e parâmetros que eu defini durante o meu treinamento, tá? Então, obviamente, um vocabulário muito grande vai fazer com que aconteça o quê, né, no final das contas? Que eu tenha um modelo mais generalista. Porque pensa, se eu tiver um vocabulário muito grande, né, o modelo vai conseguir falar bem de código, gerar bons códigos, ele vai conseguir gerar boas campanhas de marketing, bons textos, sei lá, de estudo, entendeu? Então,
o vocabulário ele acaba sendo uma consequência do treinamento do modelo e, obviamente, ele está diretamente relacionado à qualidade, tá? Hoje, pessoal, o que que acontece? As empresas, né, os modelos LLMs, eles são muito grandes e muito custosos, como eu comentei, né? Cada inferência dessa que a gente viu aqui, cara, tem estimativas lá que é mililitros de água, né? Para refrigerar todos os data centers, para poder fazer isso aqui acontecer, é muito recurso energético que é gasto, tá? Então, o que que as empresas estão sacando e estão fazendo? Ao invés de eu criar um modelo muito grande, ou seja, com um vocabulário muito gigante, eu crio modelos menores, são os Small Language Models, né, SLMs, para tarefas específicas. Então, ao invés de ter um modelo generalista, eu crio um modelo menor, com um vocabulário menor, menos parâmetros, gasto menos recurso energético para fazer as inferências, e ao mesmo tempo ele fica bom para gerar código. Aí eu vou ter um outro modelo menorzinho que vai ser bom para, sei lá, gerar campanhas de marketing, entendeu? Então, é um pouco da linha de mercado que hoje está sendo seguida, tá? Mas respondendo a sua pergunta, o vocabulário é uma consequência ali do treinamento, tá? Bom, eu comentei com vocês, pessoal, que nesse exemplo aqui didático, a gente aplicou um método de seleção de token que é o grid, tá? Que é basicamente pegar o token de maior probabilidade naquela interação, tá? Mas na verdade, o que a gente faz, né, o que essas empresas fazem, isso, na verdade, como eu disse para vocês, é um segredo da engenharia de cada fornecedor e de cada modelo, tá? O que eles fazem, na verdade, é fazer uma seleção randômica e ponderada, pessoal. Então, o que que acontece? Vamos pegar aqui esse exemplo de baixo. Vamos supor que o próximo token da sequência, ele pode ser cake, pode ser donut, pode ser banana ou pode ser apple, né? Aí continua aqui para todo o vocabulário do modelo, tá? Mas o cake, ele calculou que o cake ele tem 20% de chance de ser o próximo token da sequência. O donut tem 10, banana tem 2, apple 1 e assim por diante. Então, ao invés de pegar o cake nessa seleção, que seria a forma grid aqui que eu mostrei para vocês, ele vai fazer uma seleção randômica ponderada. Então, o cake ele vai ter 20% de chance de ser selecionado. Mas pode ser que banana com 2% seja selecionado, porque ela tem 2% de chance de ser o próximo token, tá? Por isso que muitas vezes acontece da gente dar um prompt lá para o modelo e ele gerar um negócio totalmente aleatório. Porque, às vezes, a gente vai ver os parâmetros de inferência, né? Mas, às vezes, a forma como foi desenvolvido aquele modelo e até o treinamento dele faz com que o cálculo da distribuição de probabilidade para cada token ele não fique muito calibrado. Então, por exemplo, o cake tem 20%, o donut também, banana também, todos os tokens acabam tendo a mesma chance de ocorrência. E aí o modelo acaba gerando textos que não fazem sentido nenhum, tá? Então, na prática, pessoal, a forma de seleção do próximo token ela é essa forma randomizada ponderada, beleza? Ficou claro esse ponto aqui? Tô com sono, né? O pessoal do fundão tá com sono aí. Bom, no final das contas, será que ele vai rodar? Será que dá play? Aí. No final das contas, pessoal, o resumo da ópera, né? Cada token da minha sentença de entrada, ele é tokenizado, né? Minha sentença é tokenizada e eu vou gerando um token por vez. A, robot, may, not, e assim por diante, até que o último token da minha sentença seja o EOS, né? O token de End of Sequence. E aí para a geração de texto, tá? Bom, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de decoders. A partir de hoje eu quero que vocês chamem aí os modelos LLMs de decoders e não mais de IA, tá? Por quê? Porque é o decoder, a adaptação do decoder que deu origem a esses modelos. Então a gente tem a OpenAI como sendo o principal fornecedor, tá, de modelos LLMs do mercado. Hoje a gente tem uma disputa do cloud, que é da Anthropic, né? Com o Gemini, que é o Google, tá? Pelo share de mercado geral. A gente tem modelos open source também disponíveis no mercado, como o Qwen, o DeepSeek. E aqui na Unicamp, pessoal, a gente desenvolveu um modelo 100% brasileiro, que é o Maritaca, tá? Na verdade, o nome do modelo é Sabiá, mas o nome da empresa é Maritaca. Foi desenvolvido aqui no IC da Unicamp e é um modelo, depois vocês podem testar, tá? É um modelo que vocês conseguem R$ 20 de crédito para testar esse modelo de graça. Só criar uma conta e vão poder usar o Maritaca.
Qual que é a vantagem do Maritaca para os modelos da OpenAI e o Cloud? Os modelos da OpenAI e Cloud, assim, de maneira bem ampla, são modelos que foram treinados com uma base de dados predominantemente em inglês, tá? Por isso que eu acho que você já deve ter ouvido falar, né, que se você der o mesmo prompt em inglês e em português, a tendência é que a resposta do prompt em inglês desses modelos de mercado, Gemini, Cloud e o ChatGPT, a resposta desses modelos seja melhor para o inglês do que para o português. Por quê? Porque a grande massa de treinamento utilizado nesses modelos foi em inglês. A sacada do pessoal da Maritaca aqui foi usar um corpus 100% em português do Brasil, tá? Então, algumas gírias, algumas variações linguísticas locais, o Maritaca consegue captar, ao passo que o GPT, o Cloud, o Gemini não conseguem, tá? Então, essa é a grande vantagem do Maritaca aqui. No final das contas, também é um modelo decoder, modelo baseado no Transformers, tá? Ficou bem ruim aqui, eu acho que é o projetor, tá, pessoal? Mas eu trouxe para vocês aqui, como hoje a gente tem uma variedade gigantesca de decoders aqui, né, de LLMs, e hoje existe até um site que eu uso muito, que é esse llm-stats.com, tá? Que ele basicamente cria aqui uma tabela, e a gente consegue ordenar, não vai dar para ver, tá? Mas a gente consegue ordenar do maior score, ou seja, o modelo com maior capacidade de resolver problemas complexos, gerar código, para o menor score, tá? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, o Cloud 5 da Anthropic, né, ele é o modelo com maior score aqui dentro dessa plataforma. Porém, vocês não vão conseguir ver, mas também tem um custo muito alto, tá? Então, eu particularmente nos meus projetos estou usando muito o Kine, tá? Que é um modelo OpenWage aqui, chinês, tá? Que ele tem um equilíbrio muito grande de qualidade, né? O score aqui de eficiência com custo, tá? Então é um modelo que eu venho utilizando bastante em produção, em detrimento desses grandes modelos, né? O GPT aparece em segundo, tem esse Cloud Fable 5 aqui que ele gerou uma onda de expectativa super grande, mas o custo dele é quase $20 a cada 1 milhão de tokens, então é bem caro, tá? Então, depois, acho que quando vocês acessarem o material, dá uma olhadinha nesse LLM Stacks e se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode discutir também na aula de amanhã, tá? Boa. Então, aqui, pessoal, a gente chega numa etapa do nosso encontro que a gente já entendeu em alto nível, né? Como que um LLM funciona, né? Então, vocês viram que, na verdade, é um modelo que gera texto e ele aprende a gerar esse texto com base em muitos exemplos, né? A gente até fala que é um modelo que gera curvas de distribuição de probabilidade para as palavras, tá? E aí, acho que um ponto que vocês podem estar se perguntando, mas, pô, Cláudio, você mostrou aqui que, por exemplo, para escolher os tokens, ele aplica essa seleção randômica ponderada, né? Mas será que tem alguma forma de eu mudar isso aqui, né? Então, por exemplo, será que tem alguma forma de, ao invés de eu deixar o cake com 20%, eu deixar essa curva de distribuição de probabilidade mais uniforme e interferir na forma como o modelo está gerando texto, pessoal? E é exatamente isso que a gente vai tentar discutir um pouquinho agora, tá? Que são os parâmetros de inferência dos modelos LLMs, os decoders que a gente viu, tá? É, Pode ser, pessoal, que quando vocês forem utilizar os LLMs via chat, por exemplo, o chat GPT, né, via chat, vocês não vão ter acesso a esses parâmetros de inferência, tá? Então, o máximo tokens que a gente vai falar, top K, top P e a temperatura, eles não ficam disponíveis na interface, no front-end ali do chat GPT, tá? Para vocês terem acesso a isso daqui, começar a brincar com esses parâmetros, vocês vão ter que acessar o playground, que a gente chama de playground dessas plataformas, tá? Ou então consumir esses LLMs via API, tá? Na aula de amanhã eu vou mostrar para vocês, a gente vai consumir esses modelos via API, né? Então eu vou mostrar para vocês como que a gente seta uma temperatura diferente do default ali para o nosso provedor de LLM, tá? Mas é uma limitação, né? Quando a gente usa o chat GPT, a gente não consegue mudar isso aqui que já está pré-definido, tá? Falando do primeiro parâmetro, tá? Então, são todos parâmetros que vão interferir na forma como o LLM gera texto, tá?
O primeiro deles já diz tudo, né? É o max new tokens, ou seja, quantos tokens eu quero que o modelo forçadamente gere na resposta, tá? Então, eu posso definir um max new token igual a 100, 150, 200 e assim por diante, tá? Esse é um parâmetro que o usuário comum não vai fazer muito sentido, tá? Para vocês. Mas em aplicações produtivas, em pipelines produtivos que usam LLM, é interessante a gente definir o maximum tokens para controlar budget, né? Então, eu consigo sempre ter uma previsibilidade de quanto mais ou menos o modelo vai gastar por requisição, tá? Então, a gente acaba setando ali esse parâmetro maximum tokens de acordo com a especificação que a gente define para controlar orçamento e consumo de, de tokens aqui dos LLMs, tá? Só um ponto que eu não falei para vocês, mas quando a gente consome os LLMs via API, a gente paga por token gerado, tá? Então, por isso que eu estou comentando aqui do máximo token. Outro parâmetro, esse aqui sim é muito legal, a gente pode utilizar na aula de amanhã, que é o sample top K e o sample top P. Ambos parâmetros, pessoal, acho que não trocou, peraí. Ih, vamos com o mouse. Ó, então, esses dois parâmetros, o top K e o top P, são parâmetros que a gente vai ajustar o sample, né, que a gente chama, ou seja, a forma como a gente faz a seleção do próximo token, tá? Então, o top K vai fazer o quê, pessoal? Lembrem-se lá do vocabulário, né? A cada interação, o modelo vai calcular para cada vocabulário que pertence àquele modelo, a probabilidade daquele token ser o próximo da sentença, tá? Quando a gente seta um top K igual a 3, ao invés de ele selecionar um dos N tokens do vocabulário, ele vai selecionar um dos 3 tokens mais propensos, né, com maior probabilidade aqui do nosso vocabulário. Então, nesse caso, vamos imaginar que aqui eu tenho 10.000 tokens no vocabulário do modelo. Ao invés de selecionar um desses 10.000, ele vai fazer o sorteio ponderado que eu comentei com vocês, em cima de um K igual a 3, né? Ou seja, em cima dos 3 tokens de maior probabilidade. Então, nesse caso, é o cake, donut e banana. E assim, por que isso interfere, né? Porque aqui o grau de liberdade do modelo ele reduz, né? Então, ao invés de eu olhar para uma diversidade super grande, eu vou olhar para 3, no caso aqui, tá? Então, definindo um K igual a 1, K igual a 2, a tendência é que o seu modelo fique mais, entre aspas, determinístico. Ou seja, se você mandar o mesmo prompt para o modelo várias vezes, a tendência é que ele gere sempre a mesma resposta, tá? O top P, ele também tem relação com a curva de distribuibilidade, de probabilidade dos tokens, tá? Então, definindo um top P igual a 30, significa que ao invés de selecionar um entre os N tokens do vocabulário do modelo, eu vou selecionar um dos tokens cuja probabilidade acumulada, né, some 30%. Então, nesse nosso exemplo, vai ser o K, que é 20%, mais o Donut. Só se interrompeu a gravação.
Estamos gravando. Bom, bora continuar aqui, pessoal. Então, top K e top Q, e o top P vão interferir nessa forma do grau de liberdade do modelo para a seleção do próximo token, tá? O outro parâmetro, pessoal, super importante aqui, se eu conseguir passar o slide, próximo, ver se consegue. Vamos tirar e compartilhar de novo? Passou vários slides, só não apresentou. Aí, Aí, beleza. boa. O último parâmetro aqui para a gente ver, pessoal, é a temperatura, tá? A temperatura, assim, na prática, nos projetos que eu tenho, é o parâmetro que eu mais ajusto, tá? Aqui, de novo, a gente está interferindo na curva de distribuição de probabilidade dos tokens do nosso vocabulário, tá? Então, por exemplo, uma temperatura menor, pessoal, vai favorecer, eu vou aumentar, na verdade, a probabilidade daquele token que já tinha a maior probabilidade de geração com uma temperatura default, tá? Então, no nosso caso aqui é o cake, né? O cake, independente da temperatura, ele já era o token de maior propensão a completar aquela sequência, né? Com uma temperatura mais baixa, eu vou mudar a minha curva de distribuição de probabilidade, fazendo com que o cake tenha ainda mais probabilidade de ser selecionado, tá? Ao passo que, por exemplo, o donut, ele reduz ainda mais a probabilidade de donut, de banana, de apple, tá? Na prática, pessoal, em alto nível, a uma temperatura menor vai fazer com que o seu modelo também seja mais, entre aspas, determinístico. Ou seja, ele vai priorizar sempre o token de maior probabilidade, evitando alucinações, ou seja, respostas totalmente aleatórias para aquilo que você tinha solicitado, tá? Temperaturas mais altas, pessoal, que a gente fala aqui de temperaturas, isso varia muito, tá? Mas a temperatura geralmente varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, é uma temperatura mais alta, ou seja, maior o grau de liberdade do modelo, tá? Temperaturas mais altas, ou seja, próximas de 1 ou maiores do que 1, dependendo do provedor que você está usando, o que eu vai fazer? Eu vou transformar aquela distribuição de probabilidade que antes tinha esse pico aqui para o token de maior propensão, por uma curva mais próxima de uma curva uniforme. Ou seja, numa temperatura mais baixa, o meu modelo vai ser mais determinístico. Numa temperatura maior, ele vai ser ainda mais menos determinístico. Ou seja, eu vou ter uma chance muito alta de selecionar cake e uma chance muito alta, por exemplo, de selecionar Dani, que antes, com uma temperatura mais baixa, ele tinha, né, 1% de chance, agora ele tem 12%, tá? Cake tem 15%. Então, temperaturas mais altas vai favorecer respostas menos controladas, tá? Ou seja, o modelo, se você mandar 3 prompts para ele iguaizinhos, pode ser que ele responda 3 coisas completamente diferentes, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma tabela com casos de uso variando temperatura e top P, tá? Por exemplo, se eu quero algo mais criativo, tá? O modelo de Allen não é criativo, né? Ele é um modelo estatístico no final das contas, mas eu quero fazer um brainstorm com LLM, quero usar o LLM para fazer um brainstorm. Então eu vou priorizar uma temperatura mais alta e um top P mais alto também, tá? Ou seja, eu vou criar uma variabilidade maior nas respostas do modelo. Ou seja, não vai responder uma coisa muito dentro da caixa, tá? Entre aspas. Agora, eu quero usar o GPT ali, o LLM, para fazer uma geração de um texto, uma resposta de e-mail. Aí eu vou priorizar algo mais determinístico, ou seja, temperatura menor, top P menor. O meu modelo vai ser mais fiel ao que está sendo imputado para ele, que está sendo solicitado também. Tá? Bom, a gente viu os parâmetros de inferência do modelo. Basicamente, eu não estou falando da instrução que eu estou dando para ele, mas sim da forma como ele sorteia o próximo token, né? Mas, pessoal, uma das coisas que a gente também pode fazer que interfere na forma como o modelo responde e interage com a gente é trabalhar no que a gente chama de prompt, ou seja, a instrução que eu estou passando para o modelo, a requisição que eu estou passando para o modelo, tá?
Eu poderia aqui ficar falando horas e horas de prompt e tal. Hoje, essa camada de prompt ela já não é tão relevante quanto há um ano, por exemplo, tá? Mas ainda continua sendo relevante. Eu trouxe aqui, por exemplo, uma técnica, tá? Vocês vão ver que é muito bom senso, pessoal, e não tanto técnica, tá? A engenharia de prompt, tá? Então, por exemplo, essa primeira técnica que a gente chama de in-context learning, tá? É basicamente o seguinte, né? Ao invés de eu dar um prompt que a gente chama de zero shot, ou seja, faça isso daí, cara, se vira, né? No nosso caso, a gente está pedindo para ele classificar uma sentença, né? Trazer o sentimento dessa sentença. Ao invés de eu só dar a sentença e falar para ele qual que é o sentimento, o que eu faço? Eu dou ou um one-shot prompt ou um few shot, né, que é o mais adequado. Eu vou passar alguns exemplos de como que ele tem que fazer essa avaliação. Então, por exemplo, eu passo a sentença, passo qual que é o sentimento observado, né, no few shot, né, eu vou passar mais de um exemplo, então faço um segundo exemplo e o sentimento esperado, né, ou seja, a resposta esperada daquele modelo para esse contexto, para esse prompt aqui. E aí, só no final do meu prompt é que eu, de fato, vou pedir que ele cumpra um objetivo, tá? Ou seja, nesse caso, avalie o sentimento da sentença que eu passei para ele, tá bom? De novo, né, pessoal, na minha visão, isso aqui é difícil chamar isso de certa forma, de ciência, né, de metodologia, porque eu acho que é um pouco de bom senso, né? Uma coisa que eu sempre gosto de pensar é que quando você está interagindo com o LLM, você precisa saber, fazer o seguinte exercício, né? Aquela instrução que você está dando para ele, aquela requisição, se uma pessoa conseguisse ler aquilo, ela conseguiria atingir o objetivo? Se não, você está indo no caminho errado, né? Se nenhuma pessoa consegue atingir aquele objetivo, quanto mais um modelo estatístico probabilístico, tá? Outra técnica que ficou bastante famoso, principalmente para exercícios de lógica e de matemática, é o chain of thought, tá? É cadeia de pensamento. Então, uma das coisas que você pode fazer é pedir para o modelo, né? Na verdade, dar um exemplo para o modelo de como que ele pode pegar uma requisição, uma pergunta, né? Um question, quebrar esse problema em etapas menores e para cada etapa ele vai respondendo de forma lógica aquele problema, né? E só então ele gera a resposta final. Nesse caso aqui, a resposta é 11, tá? Então, isso daqui eu dou um exemplo para ele de como que ele tem que criar de fato, uma cadeia de pensamento lógica para resolver aquela requisição. E só depois, no final do meu prompt, que eu vou passar, de fato, o problema que eu quero que ele resolva. Aí a ideia, né? A gente já entendeu como que o modelo funciona, ele vai primeiro fazer aqui uma etapa de reasoning, né, de raciocínio, e só então ele vai responder a resposta aqui daquele problema que você solicitou, tá? Na prática, assim, pessoal, hoje os modelos mais recentes, eles já vêm com essa cadeia de pensamento embutida, tá? Então, por exemplo, o GPT-5, os modelos mais recentes, aplicar essa técnica de cadeia de pensamento já não é tão útil porque ele já faz isso, já está dentro da engenharia do modelo, sabe? Então, a gente não precisa passar isso na requisição, no prompt, para ele poder quebrar aquele problema em partes menores, estruturar um passo a passo lógico, tá? Então, isso já é feito de forma estruturada e automática pelos principais modelos de mercado que a gente tem hoje, tá? Na prática, pessoal, é o que eu disse para vocês. Eu poderia até falar de outras técnicas, mas eu acho que essas dicas aqui elas funcionam muito mais do que qualquer técnica que existe no mercado, tá? Até porque essas técnicas elas são pensadas para alguns modelos, alguns fornecedores, e às vezes você aplica a mesma técnica para outro modelo, de outro fornecedor, e não funciona tão bem, tá? Então, assim, como que eu estruturo uma boa requisição para o meu modelo LLM? Quebrar o problema em partes menores é sempre bom. Então, um prompt é um objetivo. O que isso significa? Poxa, eu quero que o meu modelo gere um código Python para printar a sequência de Fibonacci e, ao mesmo tempo, crie um HTML de uma página de um to-do list. Eu estou pedindo várias coisas na mesma requisição. É muito difícil disso dar certo, tá? Então, a ideia é que é o seguinte, poxa, quebra em problemas menores, estruture isso em vários prompts para você conseguir atingir os objetivos de forma incremental, tá? Ser claro, então, é aquilo que eu comentei. Eu acho que essa aqui é a principal dica, tá, pessoal? Aquelas instruções que você dá dando para o modelo, uma pessoa poderia chegar no mesmo resultado? Ela tem todas as informações?
tem o passo a passo que ela precisa seguir para atingir o objetivo que você está pedindo? Se a resposta for não, então você vai precisar revisar seu prompt, vai precisar rever a sua arquitetura para atingir um objetivo que você está querendo, tá? Exemplos suficientes, né? Aquilo que eu comentei com vocês, e o contexto sempre vai importar muito, né, pessoal? Então, às vezes eu peço para a gente vai ver no nosso caso de uso que a gente vai pedir para ele consultar a FISP e várias tabelas de materiais, né, da engenharia. E se eu não passasse esse contexto, ele ia tentar gerar os tokens com base no próprio conhecimento que ele já tinha adquirido no treinamento. Então, a chance dele gerar uma resposta ruim, aleatória, é muito mais alta, tá? Aqui ficou bem ruim, cara. Será que a gente consegue dar um zoom, pelo menos, para... Acho que perdeu... Boa. Aê. Ó, então, pessoal, a ideia aqui é a gente analisar o prompt que a gente vai utilizar no nosso exercício de amanhã, tá? Por que ele é um prompt bom, né? Eu até coloquei isso no começo do slide, depois vocês consultem no material que vai dar para ver, tá? Primeiro ponto, eu começo meu prompt falando para ele, ó, você é um engenheiro químico sênior, especialista em segurança do processo. Então, deixa eu ver se eu até consigo passar aqui, ó. Isso é legal porque eu defino para ele o papel que ele tem que cumprir na minha requisição, tá? Ou seja, eu reduzo todo o espectro que ele tem de geração de token, de conhecimento, para um espectro de engenharia de processos, tá? E eu falo também para ele que ó, a tarefa dele é gerar um parecer técnico de pré-dimensionamento e segurança a partir da substância das condições de operação de temperatura e pressão informadas pelo usuário. Então, ele não vai tirar da cabeça, ele tem que cumprir esse objetivo aqui. Então, essa clareza e essa definição de escopo, ela é muito importante para um prompt, tá? Eu passo aqui no formato de JavaScript, a gente vai ver melhor isso amanhã, a data atual também, tá? Os LLMs, eles são treinados com dados até 2023, 2024, 2025. Então, eles não sabem a data de hoje, tá? Se você perguntar para o ChatGPT, hoje ele vai conseguir responder qualquer data, mas não porque ele foi treinado com dados que possibilitam ele chegar a essa conclusão, tá? Mas porque ele é equipado com uma tool, que a gente vai entender melhor na aula de amanhã, com uma tool que vai falar para ele, vai passar esse contexto para ele da data de hoje, tá? Então, é por isso que a gente passa isso no prompt também do modelo. E aí, vocês vão ver que um agente, eu vou explicar daqui a pouquinho, que um agente ele é composto pelo LLM, que é o nosso cérebro, e as ferramentas que seriam tipo o braço, a perna do nosso agente, tá? As ferramentas, pessoal, é sempre legal a gente especificar no prompt quais ferramentas ele deve usar e ele tem à disposição, tá? Isso ajuda muito ao modelo não alucinar e começar a chamar outras coisas, enfim, que a gente não quer, tá? Então, aqui, eu falo para ele, use sempre a ferramenta consultar propriedades, que é a ferramenta que a gente vai construir no N8N, tá? Use a ferramenta buscar FISPIC para localizar os dados da FISPIC da substância, né? E se uma informação, isso aqui é bem importante, ó, não for encontradas nas ferramentas que ele tem à disposição, escreva não disponível em vez de inventar valores. Porque ele poderia tentar utilizar a base de treino dele, que ele foi exposto a um monte de coisa, para tentar responder o usuário se essas ferramentas não trazem resposta. Só que aí entra no ponto de alucinação, dele gerar dados não confiáveis, né? Ele falar, sei lá, que a temperatura de ebulição da água é outro valor totalmente aleatório. Então, isso é legal para a gente controlar e deixar a nossa solução mais robusta, tá? Controlar a resposta ali do modelo e deixar a nossa solução mais robusta. E no prompt aqui no final, pessoal, eu falo para ele como que ele tem que responder também, tá? Então eu falo para ele, ó, responda sempre em português. É aquilo que eu comentei com vocês. É um modelo que a gente vai utilizar um modelo, vai usar um modelo Llama, se eu não me engano, que é um modelo que foi treinado majoritariamente com inglês. Então, cara, é geração de tokens, é probabilidade. Pode ser que ele comece a responder em inglês. Então, aqui eu já dou esse contexto para ele e, entre aspas, forço a ele a sempre responder em português, tá? Eu também não quero que ele responda com hashtag, emojis, esse tipo de coisa. Os modelos costumam fazer bastante isso, né? Tipo, colocar emojizinho e tal. É bem comum. Então, eu não quero isso. E eu falo até para ele, olha, eu quero um máximo de 3.500 caracteres. Vocês vão ver que isso daqui
3.500 caracteres, é o que a gente define com o parâmetro máximo tokens, tá? Eu só reforço isso dentro do prompt para ter mais garantia ainda que a gente vai ter cumprido esse objetivo, tá? E aí aqui a estrutura do parecer técnico, que ele vai retornar no Telegram para a gente, tá? Então ele vai primeiro falar da identificação e propriedades químicas aqui da substância que a gente quer pesquisar, perigos de segurança, condições de operação. Esse aqui é bem legal, pessoal. Qual tipo de equipamento poderia suportar aquelas condições de temperatura, pressão e da substância que a gente está pesquisando, tá? E observações e limitações, tá? Por fim, no meu prompt, eu também falo para ele que se o usuário não trouxer a substância e as condições de operação, peça os dados faltantes em vez de assumir valores, tá? Que isso também é bem comum em aplicações envolvendo LLMs, tá? Dúvidas, pessoal? Aqui eu deixei para vocês algumas referências, tá? Eu gosto bastante desse artigo, ele já é um artigo mais antigo. Vocês podem acessar o Archive, que é um repositório de artigos científicos aberto, público, tá? E tem esse outro artigo aqui que eu acho que ele já está um pouquinho desatualizado, tá? Então, eu começaria, se vocês querem conhecer outras técnicas de prompt, eu começaria pela revisão sistemática aqui, tá? Ele é mais amplo. Bom, e aqui a gente já vai chegando na nossa parte final de aula, tá? Que são os agentes de IA. É legal, pessoal, perceber assim, na aula que vem, amanhã eu posso até trazer isso, mas que existe um pipeline, na verdade, uma linha do tempo de desenvolvimento de soluções, tá? Envolvendo IA generativa. No começo, a gente falava de LLMs, era o suprassumo da inteligência artificial falar de LLM. Pô, qual LLM você usa? Você acha que é melhor o GPT ou o DeepSeek? Então, esse era o suprassumo do ponto de vista técnico das discussões. Hoje, a gente já fala de agentes de IA. E um termo que foi inserido dentro desse contexto dos agentes de IA é o que a gente chama de harness, tá? A gente vai entender o que é isso aí. Então, assim, acho que eu já adiantei para vocês, mas o chat GPT ele é um chat genérico, né? Então, ele vai cuspir código, texto, a partir de texto. Hoje, eles até colocaram algumas features a mais, que você pode interagir com várias ferramentas ali, mas tradicionalmente o chat GPT, nessa forma, a gente nem chama ele de agente, né? A gente fala que ele é um chat genérico, ou seja, dado texto, ele responde texto. O agente não, pessoal. O agente, ele vai poder abrir arquivos, editar, rodar testes, se autocorrigir, interagir com o texto que ele gerou, interagir com as ferramentas que ele tem à disposição para atingir um determinado objetivo. Essa é a grande diferença de um LLM puro, que é o chat genérico, e um agente de IA, tá? Essa figurinha aqui até mostra para gente que, em suma, né, os dois vão ter um cérebro, que é o nosso LLM. Então, o LLM permanece presente nas duas soluções, no chat genérico e no agente. Porém, o agente ele vai ter braços, tá? Que são as ferramentas, as tools. As tools, pessoal, são APIs de integração. Então, até a gente vai ver que não tem como eu construir um agente de IA se eu não tiver integração em sistemas, APIs, tá? Não sei se vocês fazem estágio, tal, como que está aqui a fase profissional de cada um, mas geralmente no estágio, quando a gente entra nas empresas, a gente vê um monte de processo sendo feito em planilha, manual e tal, né? Aí você pode pensar, pô, eu poderia colocar um agente para automatizar isso. Só que a grande dificuldade é a integração. Então pensa, né? Aquela planilha, ela vem de onde? Como que ela é gerada? Às vezes é tão manual que inviabiliza a aplicação de um agente de IA, tá? E aí surge o que eu falei para vocês, né? A palavra da moda, tá? Isso aqui é um termo, cara, isso aqui é estado da arte, tá? É um termo de 2026, que é o harness, tá? A tradução de harness é cela, né? E o harness, pessoal, ele é basicamente o que está ao entorno do LLM dentro de uma estrutura agêntica, tá? Então, o harness, ele vai validar os inputs e os outputs, se eles estão no formato correto,
ele vai fazer auditoria, né, para definir ali se o modelo pode agir ou não, né? Ele vai executar códigos, chamadas de API. Então, na prática, o LLM ele vai apenas propor o que tem que ser feito, mas o harness é que de fato vai executar, tá? A gente faz essa analogia aqui porque acho que fica bem fácil de entender, mas o harness, pessoal, se a gente fizer uma analogia, né, de um agente de IA para um carro, o LLM seria nossa força motriz, né, o motor do carro. Mas o harness, ele é o piloto, ele é o freio, as rodas, ele é tudo que compõe o veículo, exceto o motor, que é a principal força motriz, tá? Então, hoje a gente até fala, né, que um modelo muito bom, modelo top de linha, com harness ruim, ele não vai ter sucesso nenhum. Muito provavelmente a sua aplicação agêntica ela não vai conseguir resolver quase nenhum problema. Ao passo que um modelo meia boca intermediário, mas com harness muito bem definido e construído, ele vai entregar resultados tão bons quanto ou muito superiores ao exemplo primeiro aqui, né, do modelo bom com harness ruim, tá? Então, na prática, o que eu quero que vocês guardem é que quando a gente fala de um agente de IA, a gente está falando que é a junção, né, de um LLM com o harness e todo o em volta, né, o em volta ali do LLM, tá? Então, em resumo, é isso, né, pessoal? A gente tem os LLMs puros, que dado um texto, gera texto, e os agentes de IA, e junto com o harness aqui, eles conseguem, né, interagir com ferramentas, ter memória, tá, de longo prazo aqui também, e com isso cumprir um objetivo muito mais complexo, executar ações para automatizar uma tarefa, tá? Tem uma diferença que vocês já devem estar imaginando, né, que é o do RPA clássico. Muita gente fala ainda hoje tá, de RPA e de agentes de IA, tá? As duas soluções são automações que a gente pode incluir num processo, mas o RPA clássico é uma estrutura de regras rígidas e fixas, tá? Então, qualquer coisa fora daquelas regras faz o RPA quebrar, né? Eu não vou falar o nome da empresa, né, mas eu já fiz um projeto que tinha um robozinho que eles desenvolveram lá, que fazia a aprovação de compra, né, dentro da empresa, e aí só que para ele aprovar as compras, ele precisava de um usuário e senha. Então era um RPA que pegava um arquivo TXT na rede, que o número é senha.txt, e aí abria esse arquivo, pegava o usuário e a senha e aprovava a compra de 1 milhão, 2 milhões. É uma empresa bem grande, tá? Bem próxima da FEC aqui, inclusive. E nesse ponto, né, quando a gente tirou o arquivo TXT da rede, quebrou tudo. Então, assim, falhou, já não tinha mais, aí o pessoal começou a ficar maluco, o que está acontecendo? O robô não está aprovando compra, está parado na fila, né? Por quê? Porque esse é um RPA clássico. Então, eu criei uma estrutura de regras bem definidas que, se uma dessas regras falharem ou mudarem, já quebra toda a minha automação. O agente de IA não. O agente de IA, nesse cenário, ele ia iterar em cima desse processo e ia mandar um e-mail para alguém falando, olha, o arquivo, tá lá, senha.txt foi excluído. Sem isso, eu não consigo aprovar a conta, entendeu? Mais ou menos nessa linha. Só que o grande ponto, né, pessoal, é que um agente, eu até falo aqui, né, o agente junto, né, não faz milagre. Então, vocês já entenderam aqui o que é o harness, né? Mas a grande limitação dos agentes eu tenho todas as APIs, as ferramentas necessárias para resolver o problema, né? Se tiver, ou seja, se for um processo bem definido, bem desenhado, com as integrações sistêmicas funcionando também, ou seja, o meu harness tá correto, eu vou ter sucesso na minha automação com a gente. Se não, muito provavelmente eu vou fracassar e não vou conseguir automatizar aquele processo, tá? Então, na prática, a gente até fala, né, pessoal, que um agente ele precisa de especificidade, ou seja, eu já, com o boom da IA e tal, né, eu já recebi muita requisição, né, que era o seguinte, cara, Cláudio, eu preciso de um agente para resolver aquele problema lá. E assim, cara, que problema? Às vezes é um problema tão complexo que são várias fases, várias etapas, várias coisas que a gente precisa fazer, gates que a gente precisa alcançar para automatizar tudo aquilo, né? Então, não é simplesmente eu colocar um agente, às vezes é um sistema de agentes, né? Às vezes não dá para automatizar porque uma parte daquela operação, daquele processo, ela é totalmente manual, não tem integração com o sistema e tal. Então, o primeiro ponto é a especificidade, tá, pessoal?
se em algum momento aí na trajetória profissional de vocês também receberem uma requisição como essa, mais aberta, sem escopo, o primeiro ponto que eu recomendo vocês fazerem é definir esse caso do uso, definir esse escopo, tá? Dados integrados, que é a questão das APIs, né? Eu tenho APIs, tenho integração entre os sistemas, e, de certa forma, a mesma coisa aqui, né? As ferramentas na forma de API para a gente poder integrar com o nosso harness e fazer nosso agente funcionar, tá? Se, é, é, basicamente, se a gente não tiver um daqueles pontos que eu comentei com vocês, pessoal, a gente cai nesse limbo aqui, tá? Esse é um relatório feito pelo MIT com mais ou menos 150 empresas, tá? Dos Estados Unidos. E eles trouxeram essa manchete aqui no estudo, tá? Esse estudo aqui que tá disponível no material para vocês também, mas que fala que 95% dos projetos de IA generativa, eles falham, né? Eles quebram, eles não têm êxito, tá? Por quê, né, pessoal? Primeiro, fluxo de trabalhos frágeis, que é aquilo que eu comentei com vocês, muito processo manual, sem integração entre sistema, né? Adoção baixa dos usuários, às vezes tem uma puta ferramenta que você desenvolveu, mas se você não trabalha na gestão da mudança, né, que é implementar isso com as pessoas que fazem parte daquele processo, você também não vai ter sucesso, tá? Falta de patrocínio executivo. Hoje eu acho que é um pouco mais difícil isso daqui, porque é um termo que está na moda, mas geralmente nas empresas, se você não tem o patrocínio, pelo menos do gerente, diretor, né, do CEO ali, se for um projeto muito grande, você não consegue tirar ele do papel, tá? Baixo ROI e alto índice de falhas, tá? Também é um ponto que atrapalha muito aqui no êxito desses projetos envolvendo agentes e a generativo, tá? Então, a regra é clara, né, pessoal? Se não existe processo, não tem como colocar um agente. Precisa primeiro criar uma camada, estruturar um processo antes de colocar qualquer automação, tá? Se não tem clareza, não tem agente. E se um ser humano, esse é muito interessante, tá? Se um ser humano médio, né, não consegue reproduzir ou explicar aquele processo, então, pessoal, não faz sentido nenhum a gente discutir, implementar uma solução agêntica para aquele fluxo, tá? Trouxe aqui para vocês alguns exemplos de agentes de IA, tá? Então, a gente tem aqui o Manus, que é um agente que interage com o browser do navegador, tá? Ele consegue, por exemplo, criar um plano de viagem para vocês e comprar as passagens, reservar os hotéis, tá? No final das contas, o Manus, ele é um LLM encorpado de ferramentas, tá? Não tem nada, ele é um harness com um LLM, tá? Não tem nada demais. O operator da OpenAI, que também faz basicamente o que o Manus faz ali, né? Via chat, você consegue pedir para ele acessar sites, procurar, por exemplo, fazer cotação de passagem aérea e tal. O OpenCloud, que ele é um agente multipropósito, e open source, tá? Então, se vocês, por exemplo, quiserem acessar o GitHub desse projeto, baixar na máquina de vocês e conectar, sei lá, com o Telegram, com o WhatsApp, com vários sistemas, você consegue interagir em linguagem natural com o OpenCloud e ele tomar as decisões enfim, né, automatizar vários processos para vocês, tá? O problema é a segurança disso, tá? Eu não recomendo que vocês façam a instalação na máquina de vocês, porque recentemente, né, nem tão recente assim, há uns 4 meses, o OpenCloud teve uma falha de segurança gravíssima divulgada aí na comunidade e, enfim, né, as pessoas mal intencionadas conseguiram acessar a sua máquina e roubar credenciais, arquivos, tá? Então, eu recomendo que vocês, se vocês quiserem testar o OpenCloud, vocês contratem um provedor em nuvem, instalem o OpenCloud na nuvem, ou num container, né, dentro do seu computador, tá? O Cloud Code, que ele é um agente de geração de código, tá? Provavelmente vocês já devem ter utilizado isso daqui. Porém, a gente, inclusive no nosso curso de extensão aqui da FEC, a gente aprende a construir coisas até mais simples, né? Porque às vezes a gente acha que um agente ele precisa ser, cloud code, ele precisa ter um harness super complexo. Mas na verdade, não, eu posso criar um agente barista, né? Então é legal que a gente faz isso com Python, tá? Não é com N8N, e a gente constrói um fluxo agêntico que, dado ali uma solicitação de, de café, ele vai chamar as ferramentas, né? Que é a cafeteira, o notebook ali para gerar a nota fiscal, o liquidificador e vai
agir, né, em cima dessas ferramentas e trazer o café para o usuário, né? Obviamente que não é uma automação no mundo físico, é um caso de uso hipotético aqui, tá? E o RAG, né? Um agente que RAG, que a gente chama, tá? Já devem ter ouvido falar nesse termo, mas ele é um termo que se refere à expansão de contexto do modelo, tá? Em suma, um agente RAG, ele vai receber uma consulta, que pode ser, por exemplo, dados de um manual de operação, tá? De um processo em si. Esse modelo, essa consulta vai alimentar a nossa LLM, e essa LLM vai receber um contexto do que a gente chama de recuperador, tá? Que é um banco de dados vetorial. Esse banco de dados vetorial, ele basicamente pega a nossa fonte de consulta, que é o manual de operação ali de uma planta, e quebra isso em pedaços menores, embeda isso e aí traz contextos fragmentados para o modelo responder adequadamente para o usuário, tá? Então, em resumo, a gente garante que essa consulta do usuário vai ser respondida com base num contexto válido e seguro aqui do que a gente definiu, tá? Então, esse é um outro agente que a gente também aprende a implementar no nosso curso de extensão, tá? E aí, pessoal, a gente chega aqui na parte mais interessante aqui da aula, que é a parte de como que a gente constrói agentes, tá? Então, a gente já entendeu o que é o cérebro da agente, que são os LLMs, a gente entendeu o que são os agentes, e agora a gente chega na fase de como que a gente constrói esses agentes de IA, tá? E a gente vai ver que tem dois approaches aqui para a gente fazer isso. Ferramentas low code ou no code, ou seja, o usuário comum, sem saber programar, sem saber linguagem de programação, ele consegue construir um agente de IA, tá? Então, é o que a gente vai fazer, tá? A gente vai utilizar o N8N, que é uma ferramenta de mercado, para construir os nossos agentes, tá? Qual que é o ponto dessas ferramentas no code e low code? O ponto positivo é que ela é muito fácil e acessível, como eu disse para vocês, porém, em termos de escalabilidade e robustez, elas deixam a desejar, tá? Então, por exemplo, se eu preciso personalizar o meu fluxo agêntico, ajustar alguma coisinha que foge do padrão do N8N, lá dos nós do N8N, eu não consigo editar isso, tá? Então eu fico muito restrito ao que já está pré-definido na ferramenta e isso acaba me trazendo alguns problemas em cenários específicos, tá? Então eu até falo que isso é ideal para MVP, que é o produto mínimo viável, né? Que é aquela primeira versão do seu produto que você coloca na mão do usuário para ele validar a proposta de valor, tá? Da solução. E no nosso curso do FEC 480, né, que é o curso de extensão, a gente aprende tanto o low code, que a gente vai ver com o N8N, como o full code, né, que eu chamei aqui. O problema do full code, né, que ele é complexo. Precisa saber programar, precisa saber de arquitetura, de hardware, né, que eu comentei com vocês. Porém, eu tenho muita escalabilidade, principalmente do ponto de vista financeiro, tá? Eu consigo controlar cada etapa do meu fluxo agêntico para isso nas empresas é muito importante, tá? Mas para ter um controle de orçamento muito bem apurado e definido, tá? E principalmente, né, observabilidade dessas soluções. Então, se der pau no meu fluxo, como que eu sei onde que quebrou, o que que eu tenho que fazer, tá? Então, essas ferramentas full code, elas são mais ideais para soluções produtivas e finais, tá? E aí eu gosto muito do LangGraph, tá? Tem o CreAI também, que é um framework baseado em código para Python, tá? Desenvolvido por um brasileiro. E o Pydantic AI, que também é outro framework que a gente utiliza, tá? Eu gosto muito do LangGraph. Nos cursos que eu ofereço, eu ensino muito LangGraph com o Pydantic, tá? Então, a gente consegue fazer coisas muito legais. E como eu disse para vocês, pelo nosso tempo, nosso objetivo aqui, a gente acaba vendo somente uma ferramenta low code, né? Eu até não cheguei a comentar, mas no mercado tem várias, tá? Para quem já faz estágio e tal, muito provavelmente já devem ter tido contato com o Teams, as soluções da Microsoft, e dentro disso tem o Power Platform, tá? Que das soluções é o Copilot Studio, tá? Então, dá para você, por exemplo, criar um agente conversacional, né? E publicar isso no Teams, para outros usuários poderem acessar com dois cliques ali, você faz isso. Tem o Langflow, que também é drag and drop, né? E é construído em cima do LangGraph, tá? Bom, o N8N, para quem nunca ouviu falar, eu até trouxe uma demonstração
em 30 segundos, esse cara aqui vai construir um agente no WhatsApp para gerenciar o Google Calendar dele, né? A agenda pessoal dele, tá? Vamos só tirar esse áudio aqui, que é insuportável esse negócio. Como que eu tiro aqui? Ah, que boa. Então, assim, reparem, pessoal, que é muito fácil construir uma ação. É uma automação, no final das contas, né? Mas que dos componentes da sua automação é o componente de LLM, que é o nosso agente, tá? Ele vai fazer isso aqui, ó lá, em 38 segundos, né? Porém, os pormenores ele não fala, né? Que são quando isso aqui dá pau, quando isso aqui começa a escalar, ter mais usuários, né? Que é o que eu falei para vocês de escalabilidade, governança, tá? Mas em termos de facilidade, cara, é fenomenal mesmo. O que o cara tá falando, pouco importa aqui, mas basicamente como que ele criou. Então, ele vai acessando essas coisinhas aqui, que são os nós, tá? A gente vai ver juntos amanhã. E aí cada nó tem uma função específica. Então tem o nó do WhatsApp, o nó do agente de IA, aí ele conecta aqui o modelo, e agora ele está conectando as ferramentas, que é a ferramenta do Google Calendar, tá? Ele executa isso, ó, faz um teste, manda uma mensagem lá, processa esse troço e tá pronto. Ele criou um monte de coisa ali que a gente, obviamente, não sabe se está correto ou não, porque o cara não é interesse dele mostrar isso também, né? Então, assim, é muito fácil, tá? A gente vai ver amanhã que é realmente, para quem está aprendendo isso, é muito prazeroso mesmo. Você consegue colocar uma produção, um fluxo desse em poucos cliques em produção, tá? E basicamente, pessoal, o N8N ele é composto por o que a gente chama de nós, tá? Então, cada nó ele vai executar uma função ou uma ação específica, tá? É importante reforçar com vocês que o N8N ele existe muito antes do boom da AI, tá? Dos LLMs e tal. O N8N ele é uma ferramenta de automação. Então, se vocês querem, por exemplo, eu quero automatizar a inserção de dados numa planilha em Excel. Dá para fazer isso aqui com o N8N, entendeu? Sem problema nenhum, tá? Principalmente para vocês que usam aqui na Unicamp o serviço do Google, tem conectores nativos aqui do N8N que permite você conectar numa planilha do Google, numa apresentação, processar isso da melhor forma e, enfim, né, automatizar aquela tarefa, tá? Então, os nós aqui, pessoal, que são basicamente, isso aqui é um nó, isso aqui é um nó, né? Isso aqui também, esses aqui são outros nós, eles vão executar ações, tá? E eu tenho nós de gatilhos que vão disparar o meu fluxo, tá? De automação. Então, por exemplo, amanhã a gente vai criar o nosso fluxo e a gente vai ver que tem o nó que ele vai ficar escutando as mensagens do Telegram e ele vai disparar todo o nosso fluxo quando chegar uma mensagem, tá? Isso é um nó de gatilho. Tem nós de ação, tá? Que, por exemplo, ele vai executar uma tarefa. O próprio nó de AI aqui, ele pode ser considerado um nó de ação, tá? Nós de condição. Então, por exemplo, nesse fluxo aqui, ó, ele avalia, né? Se alguma coisa da saída aqui do meu agente, ele respeita uma condição ou não, né? Então, se for, sei lá, true aqui, ele vai para esse lado do meu fluxo, e se for false, ele vai para esse outro lado, tá? Isso aqui é um nó de condição, tá? Nó de A, que a gente vai ver melhor amanhã. Nó de mesclagem, então eu posso pegar, ao invés de splitar esse fluxo em dois, eu posso condensar em um só também, tá? E o nó de loop, então imagina, vamos supor que eu quero analisar linha a linha de uma planilha, de forma apartada. Eu posso fazer um looping para pegar linha a linha e passar aqui para o meu fluxo, tá? Então eu crio um nó de looping aqui para fazer esse processo, tá? E aí, pessoal, termo técnico, tá? Eu conecto um nó eu conecto nós através do que a gente chama de arestas, tá? Que são esses carinhas aqui, né? Uma aresta aqui e tal. O drag and drop, tá? Vocês vão ver que é bem tranquilo de utilizar, bem fácil, e a gente vai fazer juntos, tá? Bom, e para fechar nosso encontro de hoje, pessoal, eu vou passar aqui, depois eu volto nesse slide, tá? Eu vou passar para vocês o fluxo da nossa solução, lembrando que todo esse material está lá no nosso GitHub, tá? No nosso repositório. E basicamente o que a gente vai criar juntos, tá? Um agente de IA, né? Que basicamente ele recebe uma mensagem no Telegram, e aí vocês podem me perguntar, poxa, por que você está usando o Telegram? Ninguém usa o Telegram, não sei o quê.
Porém, pessoal, o WhatsApp, para a gente obter a API do WhatsApp para receber as mensagens, poder interagir no WhatsApp, ela é super restrita e controlada, tá? Então, para o nosso objetivo aqui, que é ser uma coisa mais né, prática e fácil, a gente vai precisar usar o Telegram, tá bom? Infelizmente. Mas eu espero que com o conhecimento que vocês vão obter aqui, depois vocês podem ir atrás de obter a API do Telegram, criar soluções mais completas, tá? Então ele vai receber essa mensagem no Telegram e basicamente essa mensagem vai conter o quê, pessoal? A substância que eu quero analisar e gerar esse relatório que eu comentei com vocês, né, de segurança de processo, a temperatura e a pressão de operação. E aí o que o nosso agente vai fazer? Ele vai buscar dados físicos e químicos e gerar um parecer técnico de pré-dimensionamento em segurança, tá? Tudo isso via Telegram, tá bom? É aquela demonstração que eu dei logo no começo da aula, tá? O que a gente vai usar? A gente vai utilizar um provedor de LLM. Esse aqui eu acho que deve ser novidade para vocês, que é o Grok, tá? Não é o Grok com K, que é o do Twitter, tá? É o Grok com Q, que a gente vai explorar amanhã. O legal do Grok é que vocês vão conseguir utilizar, consumir LLMs, primeiro, numa velocidade que a gente chama de latência, né? Muito baixa. Então, bateu na API, ele já vai retornar e de graça, tá? Então tem uma cota ali que vocês conseguem testar e tal, sem pagar nada por isso, sem precisar colocar cartão de crédito, tá? E a gente vai utilizar duas tools aqui também, tá? Uma tool que é essa SERP API, que é uma API de busca no Google, tá? Então a gente vai ver como é que configura amanhã, mas basicamente eu passo para ela uma query de pesquisa, né? E ele vai nos provedores de busca, Google, enfim, e vai trazer artigos relacionados àquela query de pesquisa, tá? E o PubChain. Esse aqui vocês conhecem, com certeza, né? Ou não. Eu usava muito isso aqui na graduação, tá? E tem uma API, tá? Isso que é legal. Então, bom, provavelmente vocês vão poder usar isso aqui para acelerar algumas coisas aí na graduação também, tá? Todas essas APIs, tudo que a gente vai utilizar é de graça, tá? O N8N, pessoal, eu não comentei com vocês, mas eu até vou voltar aqui, que eu acho que. Ó, o N8N, a gente tem duas opções de usar o N8N. Uma opção, pessoal, é o self-hosted, tá? O nome já diz tudo, mas basicamente o N8N é um software, tá? Por assim dizer. Só que esse software ele precisa ser hospedado em algum lugar. E aí, essa hospedagem vocês podem fazer na máquina pessoal de vocês, e utilizar na máquina. Só que aí as suas automações só vão funcionar enquanto a sua máquina estiver ligada, certo? Ou vocês podem hospedar esse software numa AWS, num provedor de cloud que vocês contratam, tá? Isso é o que eu chamo aqui de self-hosted. Porém, a N8N, né, uma empresa, ela também oferece a própria nuvem dela. Então, na N8N você consegue criar, é o que a gente vai fazer, tá? Criar uma conta de testes, de avaliação e utilizar os computadores, a arquitetura da cloud da N8N já para... Vocês já vão ter acesso ao N8N, já vai estar instalado, aí é só consumir, tá bom? Para fazer isso, é o que está no pré-work, tá? Então, fica de tarefa de casa para vocês olhar para esse pré-work aqui, cumprir com todas as etapas, tá? Mas basicamente uma das etapas é acessar o N8N, criar sua conta, tá? Que é apertando o botão Get Started, e aí vocês vão colocar o e-mail institucional da Unicamp, tá? Eles exigem um e-mail corporativo para fazer essa conta. Se vocês já tiverem utilizado e criado essa conta em algum momento da vida de vocês, infelizmente já era, né? O período gratuito já foi, tá? Mas eu imagino que ninguém utilizou ainda, então acho que todo mundo vai conseguir criar e obter o período de teste gratuito, tá? Se algum de vocês já tiver consumido, vocês me falem que eu tenho o N8N hospedado, né, no provedor que eu tenho, eu posso compartilhar com vocês durante a aula para vocês poderem fazer o exercício, tá? Só durante a aula. Beleza, pessoal? Então, além do N8N, tá? Eu vou pedir para vocês criarem uma conta no Telegram, de graça, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês podem excluir essa conta. O SERP API é esse site, o Grok também, é basicamente criar uma conta no Grok e no SERP API, tá? O resto, todo o setup que a gente precisa fazer fora disso, a gente faz junto no nosso encontro de amanhã, tá bom? Então, fica de pré-work aqui para vocês. Amanhã a ideia começa às 8, né?
começa às 8 da manhã. Então, eu quero que vocês já façam crie essas contas, esses credenciais, para amanhã a gente só colocar a mão na massa mesmo e aprender a usar o N8N. Beleza, pessoal? Então, terminamos mais cedo hoje, mas é isso, tá? O conteúdo que eu tinha preparado para hoje. Alguém tem alguma dúvida? Não sei se você falou muito, assim, meio que no sentido de tudo fez do profissionalmente, dá, assim, tem a academia, ou você está vivendo de seus caminhos proprietários, né? Mas a resposta que Tá. É uma excelente pergunta, tá? Vai depender muito. Mas, em suma, treinar é muito mais caro, tá? Do que fazer inferência. Por quê, né? Para fazer inferência, é como se estivesse fazendo uma busca, né? Os dados já estão lá. Então, aí, no final das contas, é um cálculo matricial que acontece, né? E aí eu obtenho lá a probabilidade daquele token, seleciono o token e vou gerando até fazer a resposta completa. Então, a inferência ela costuma ser menos custosa computacionalmente do que o treinamento. O treinamento é, inclusive, a grande barreira de entrada. Por exemplo, eu quero ter minha empresa de LLM, quero concorrer com a OpenAI. Qual que é a grande barreira de entrada? É eu conseguir ter uma infraestrutura mínima aceitável para eu poder treinar o meu modelo e depois, obviamente, para ter a inferência, né? Mas o treinamento ele é muito mais custoso porque é um volume gigantesco de dados, eu preciso fazer tudo isso de forma paralelizada, né? Porque senão, pensa, para eu treinar um modelo de 1 trilhão de parâmetros, eu demoraria, sei lá, 40 anos. Mas demora algumas semanas, meses, né? Então eu faço isso de maneira paralelizada. Vários computadores, data centers trabalhando de forma paralela para treinar. Então, respondendo a sua pergunta, o treinamento é o grande gargalo computacional aqui dos LLMs, tá? de mudar já localmente, eu estou falando, na verdade, que meu ponto tivesse vai ser diferente do que você fala, não sei se eu vou Para fazer inferência, não entendi a sua pergunta. assim, que eu sou fit de rodar a minha localmente, para o produto. Ah, tá. Aí eles fazem interesse, Isso. porque ele vai estar aqui no produto que vai mandar para ele você Exatamente. Então, assim, esse ponto de você rodar uma LLM local na sua máquina, o único ponto que você precisa do cumprir o requisito computacional, né? Então, por exemplo, meu computador tem uma placa RTX 4070, né? Tem 8 gigas de RAM, né? VRAM que a gente chama, né? O modelo, todos os parâmetros, o modelo em si, ele precisa caber nesses 8 gigas. Hoje, são modelos muito pequenos que cabem nos 8 gigas. Então, assim, imagine, é um computador super caro e tal, né? Se eu quiser ainda mais, uma placa de vídeo ainda melhor, uma arquitetura ainda melhor para poder rodar os modelos, eu vou gastar muito, né? Tem os computadores da Apple, M3, M4, M5 da vida, que eles custam 30, 40 mil. Aí você já consegue rodar modelos maiores. Mas o lado positivo de você rodar um modelo local, que é a inferência, né, que você comentou corretamente, é a segurança, né, a privacidade. Tudo que você mandar para ele está no seu ambiente, na sua máquina, não sai, não vai para outro lugar, né? Então, por exemplo, nas empresas, se você estiver trabalhando com dado sensível, CNPJ, CPF, dados de clientes, é muito importante que você garanta que o seu provedor de LLM ele tenha uma política de segurança forte para aquilo não vazar, tá? Então, essa é a vantagem, por exemplo, de você rodar uma LLM local. Beleza? Bom, foi então a gente ainda 7 minutinhos, se quiserem conversar, falar. E a vontade para tirar dúvidas, principalmente quiserem ver uma apresentação, eu vou mandar uma mensagem no grupo para todos vocês no perfil, né, fazer valor de fontes para poder fazer rodar essa aplicação amanhã. É um pouco diferente do que tu tem fazer, tu fazer filmar, tem Power BI. Então, é uma novidade. Quero ouvir vocês, não só para comprar uma parte de feedback, mas enfim,
fundamentais do cuidar para mim pode melhorar mesmo para amanhã os lotes e eu já faço os lotes também. Fora isso, para quem não estava aqui e não ouviu, segue aqui já noite, participem, todos os outros que foram lá os Discord e vou passar agora formas também bem, por favor. Vai na população do Discord e é importante para a gente, porque vocês são a primeira turma, nós somos da primeira turma de um novo currículo de impacto no sênior, com muitas coisas diferentes. E no turno integral, a gente precisa saber de vocês.